Eu sou Levi Costa e vou falar sobre o cumprimento da profecia do Apocalipse era iminente. Como já temos dito, não é possível interpretar e aplicar para os dias atuais o cumprimento do livro de Apocalipse, por se tratar de algo exclusivamente para o próprio tempo de seu escrito, e não para que se cumprisse ao transcorrer dos séculos, chegando aos dias de hoje, em pleno século XXI. Então, analisemos esta questão à luz do próprio livro de Apocalipse. O versículo 3 do capítulo 1 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se a mensagem do livro do Apocalipse foi uma revelação a João, então o que é dito neste versículo 3 do capítulo 1 só fará sentido se essa revelação já tiver acontecido. É o que se pode perceber analisando o próprio versículo, isto por partes. Então, vejamos. Primeiro, diz: Bem-aventurado aquele que lê. Veja que para algo ser lido por alguém, deve haver um escrito a ser lido. Além do mais, a expressão está no presente do indicativo, ou seja, aquele que lê. Segundo, e os que ouvem. De igual forma, só se pode ouvir a leitura de algo que está escrito e que está sendo lido no presente momento. Neste caso, trata-se de um ato contínuo, posto que, em ambos os casos, a expressão está no presente do indicativo, isto é, aquele que lê e os que ouvem. Terceiro, as palavras desta profecia. Agora devemos observar o sentido gramatical dessas palavras. Vejamos. As palavras. Aqui, a frase encontra-se no plural, fazendo uma referência a tudo o que foi escrito no livro. Desta, trata-se de um pronome demonstrativo no singular, referente a algo existente, portanto, presente na ocasião. E profecia é o conjunto da revelação recebida, que compreende a totalidade da mensagem do livro, onde o próprio termo profecia, que está no singular, indica ser a própria mensagem como um todo. Isso fica ainda mais claro nas palavras de advertência no capítulo 22, verso 29, que diz: E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Veja que é dito, palavras do livro desta profecia. Trata-se, portanto, do livro do Apocalipse e não da Bíblia em geral. Até porque o versículo finaliza dizendo que estão escritas neste livro. O pronome demonstrativo neste refere-se, obviamente, ao próprio livro do Apocalipse. Assim, João, ao escrever o livro do Apocalipse, conforme vimos no capítulo 1, versículo 3, quando ele afirma dizendo: porque o tempo está próximo, isso nada tem a ver com os dias de hoje, mas diz respeito àquela mesma época com relação aos eventos e acontecimentos que se dariam no tempo próximo ao tempo do escritor, onde este servia de alerta e advertência para aqueles seus leitores originais. Por outro lado, e corroborando com o exposto referente ao tempo, o termo profecia é singular, que diz respeito a todo o conteúdo profético revelado e não de partes segmentadas que se cumpririam em sequência a partir de então e ao transcorrer de um longo tempo futuro, mas indica que o tempo do cumprimento da profecia do Apocalipse era iminente. Assim, como no versículo 1, o versículo 3 de Apocalipse também se refere ao tempo do cumprimento da profecia revelada a João, que ocorreria em breve e não no futuro distante. É isso. Deixe seu like e se inscreva
em nosso canal.